Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de julho de 2025. Pânico no Kremlin. Aliás, aquele pessoal, pelo jeito, só vive em pânico cada vez mais. Agora, porque todos os dias drones ucranianos atacam Moscou. Mais uma vez aconteceu na última noite. E o pânico deles é porque não avançam na frente. Acredito que o ditador não tem informação correta, que ele insiste ainda com a guerra. E também vamos abordar a infantaria russa se infiltra em Pokrovsk. Foi uma coisa bem perigosa e vamos ver em seguida como é que foi isso e como é que foi solucionado pela Ucrânia. Quero convidá-los, a vocês que não são inscritos, a inscreverem-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com todos vocês, inscritos e não inscritos. Muito obrigado. Uma série de explosões em Moscou. E também na região de Moscou, não só em Moscou. Houve drones abatidos, temos que reconhecer isso, e também houve drones que atingiram alvos, né? Moscou é um local de muitos alvos, tem pontes médias, pontes pequenas, e que ligam diversas partes da cidade, tem monumentos, tem muitos prédios do governo russo, tem muitos prédios da prefeitura, então ali é um local farto de prédios, mesmo que não sejam prédios muito estratégicos. Mas a grande estratégia, a Ucrânia está levando o terrorismo que a Rússia espalha na Ucrânia, ela está levando de volta para a Rússia, e principalmente para Moscou e para São Petersburgo, onde a influência da opinião pública é muito maior, onde o ditador da Rússia não quis envolver os habitantes dessas duas principais cidades da Rússia para não ter problemas de insatisfação. Mas, na realidade, isso que ele não quis fazer foi impossível, né? Porque a guerra que era para ser ganha em um mês já está em 3 anos e meio e Putin não ganhou nada. Agora, aliás, está ganhando muitas dores de cabeça. Então, os ataques que a Ucrânia realiza com seus drones todas as noites contra alvos na Rússia incluem agora Moscou, incluem São Petersburgo. Eles visam não apenas atingir alvos, mas também exercer pressão psicológica sobre os moradores. E também não só de locais mais distantes, em muita profundidade, que normalmente lá ele tem atacado instalações militares, instalações fabris da economia da Rússia e também instalações fabris que produzem produtos para as Forças Armadas da Rússia. E agora os próprios moradores de Moscou, os próprios moradores de São Petersburgo, eles começam a duvidar da capacidade de sua defesa aérea, que Vladimir Putin, o sanguinário ditador russo, prometeu que tomaria conta deles, que eles não precisariam se preocupar, porque ele tinha mais um mandato e a guerra não chegaria até eles. Grande erro, grande mentira, porque a guerra já está na Rússia, já está na sua capital. A região de Moscou possui um grande número de alvos, e todos eles são interessantes para a Ucrânia. Em particular, um lugar bastante interessante é a cidade de Korolev. É uma cidade já da região metropolitana, colada com Moscou. E é uma fábrica que produz mísseis, né, que os russos, que os russos disparam desses mísseis produzidos ali contra a Ucrânia. Então, é um dos alvos da Ucrânia que ela atingiu com sucesso. Normalmente, a Ucrânia tem atingido empresas fabricantes de drones, e os drones da Ucrânia justamente estão sobrevoando a cidade de Moscou e levando temor ao povo russo. E o fato de os ataques ocorrerem de uma maneira constante e todo mundo sabe que Moscou está sendo bombardeada. Não dá para escapar e é uma forma de pressão psicológica sobre os russos, especialmente os moradores de Moscou e São Petersburgo, além daqueles que lá da Rússia asiática e mesmo de outras partes da Rússia europeia, que já estão mais acostumados, que há mais tempo recebem os ataques de drones, e não só de drones, inclusive também de aviões, caças
da Ucrânia, principalmente as localidades próximas às fronteiras na Ucrânia. E o fato de não possuírem sistemas de defesa aérea de alta qualidade, de não atenderem aos requisitos, já pode sugerir algum tipo de pressão política ou psicológica que a população vai fazer sobre o governo criminoso do ditador da Rússia. Os drones anteriormente atacavam a capital, mas algumas vezes, mas não com muita consistência e em quantidade grande como agora. O Ministério da Defesa russo constantemente tem informado que abate os drones, claro que abate. E o prefeito de Moscou, inclusive ele mesmo, parece que está sendo o repórter que informa quantos drones foram abatidos e quantos drones passaram, né? Ele informa que, por exemplo, na última noite ele mesmo informou, carros pegaram fogo, ou seja, um estacionamento lá que foi atingido pela Ucrânia, e também um arranha-céu que ele mesmo reconheceu que os destroços atingiram um arranha-céu, ele falou um prédio muito grande que chamou como arranha-céu, e ele foi danificado, né? Além disso, devido ao ataque com drones, todos os aeroportos de Moscou praticamente todos os dias passam minimamente 6 horas ou mais fechados, justamente para evitar um acidente com um drone, porque nos aviões de passageiros em terra, a Ucrânia não tem feito nenhum tipo de bombardeios. Enquanto isso, no fronte, no teatro de operações, na região mais tensa, mais violenta da Ucrânia, a região da cidade de Pokrovsk, grupos de infantaria, podemos chamar patrulha, mas grupos pequenos, não é uma quantidade grande de gente, conseguiram passar em alguma parte do teatro de operações, daquela linha de frente, e entraram dentro da cidade de Pokrovsk furtivamente. E o importante é notar que há um ano e meio praticamente, né, essa cidade está é alvo de ataques russos sem sucesso. Agora, esses pequenos grupos de infantaria, eles vêm a pé, eles entraram na segunda-feira em alguns distritos no sul da cidade de Pokrovsk. Distritos que eu falo são bairros, né? Eles lá chamaram como distritos. E o objetivo crítico do ditador da Rússia é que as tropas de Moscou vêm travando uma guerra sangrenta para capturar há mais de um ano. Mas os 1000 bloggers russos, ou seja, os bloggers militares da Rússia e ucranianos também relataram que patrulhas a pé russas se infiltraram nos distritos, nos bairros no sul de Pokrovsk. Pokrovsk é esse importante entroncamento disputado, um entroncamento rodoviário, e é um pilar fundamental das defesas ucranianas na região de Donetsk. Um território que o autoritário e sanguinário ditador russo afirma ser parte da Rússia. De uma maneira mentirosa. As forças russas lutam há muito tempo lá e já perderam dezenas de milhares de soldados ali. O que aconteceu? Os ucranianos eles foram descobertos logo que entraram, porque eles foram descobertos e houve combates dentro da própria cidade e alguns morreram e alguns conseguiram se evadir. E a Ucrânia agora está com uma operação de caça e destruição desses para determinar, está fazendo um pente fino em toda a região para descobrir se algum deles ficou ou conseguiu se invadir para fora da cidade. Inclusive, eles estão sendo procurados tanto dentro da cidade quanto fora da cidade. A Ucrânia quer identificá-los e quer interrogá-los para até entender como é que eles chegaram ali, por onde que eles passaram. Eles chegaram até uma rua na periferia apenas, pela rua Shevchenko, e eles foram, que fica no centro de Pokrovsk também, mas os primeiros que chegaram, mas logo os ucranianos notaram que eles não eram ucranianos e houve uma troca de tiros e eles foram eliminados. Aí eles foram ver que tinha mais um grupo pequeno num daqueles bairros na periferia sul. E aí também os combates continuaram
E isso denota que, de fato, os russos estão de mais uma tentativa de capturar Pokrovsk. Mas foram grupos que foram largados à própria sorte. Eles entraram lá, não tiveram apoio nem de artilharia, nem de drones, de nada. Ou seja, na realidade, a retaguarda deles, ou quem mandou eles lá na cidade, não deu nenhuma cobertura, pelo jeito não deu nenhuma cobertura, né? Nenhum apoio, nem apoio aéreo, nada assim. A informação é que um soldado ucraniano foi atingido e ficou ferido, né? E isso é mais uma evidência perigosa que eles estão concentrando muitas tropas ali, que eu até relatei ontem, né? E isso é que me preocupa. E eles entraram não naquilo que eu penso que eles poderiam entrar, numa quantidade muito grande em linhas de moedor de carne, mas eles conseguiram com grupos pequenos, mas não tinham apoio, então não conseguiram avançar além disso. As Forças Armadas da Rússia, elas estão intensificando bastante essa ofensiva perto de Pokrovsk, e é o grande problema para que a Ucrânia tem que resolver, e não pode deixar esses grupos passarem, assim como não deixaram passar em Sumy e acabaram expulsando os russos da região de Sumy. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Não esqueçam que aqui é o canal que você vê a verdade. Inscrevam-se. Conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.